Bom dia, nonos anos, nono A, nono B, nono C, tudo bem? Nós vamos fazer hoje, o capítulo 11. Vocês vão acompanhar aí no texto, na abertura, aí na página 245, organiza aí, pega a apostila na página 245. O assunto desse texto aqui, né, o objetivo é fazer a gente pensar um pouco sobre a questão da inclusão. Pessoas que não têm oportunidade igual, pessoas que têm oportunidade de ajudar. Então, nessa parte de introdução aqui, tem uma reflexão, uma colocação aqui que faz a gente pensar sobre a necessidade que às vezes a gente tem de ajudar alguém, ou a gente olhar com certa empatia para quem precisa de ajuda, né? O texto que nos leva a fazer essa reflexão é um texto do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um escritor brasileiro famosíssimo, respeitadíssimo no Brasil e fora do Brasil pela originalidade da obra, pela riqueza da obra, universalidade, enfim. O que marca assim as produções dele? Tudo que ele escreve é uma obra regionalista. Essa parte não é novidade, assim, tem muitos teve muitos autores na época dele que escreveu esse estilo de literatura, que é focar a cultura de uma determinada região. Só que ele acrescenta, alguns autores do Brasil, enriquece essa questão do regionalismo, criando um regionalismo universal. Quer dizer, ele trabalha com a cultura de um homem de um determinado lugar, uma determinada região. No caso do Guimarães Rosa, o regionalismo dele retrata a cultura da região de Minas Gerais, né, o interior de Minas Gerais. Mas ele é um regionalismo universal porque ele retrata aquela cultura, mas através daqueles personagens simples ali, ele traz reflexões universais, ou seja, situações, reflexões que podem acontecer, coisas que podem acontecer com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, seria essa ideia do universalismo, tá? O trecho aqui é de uma obra, de um livro chamado Miguelin. Ele compõe, assim, tem uma obra que se chama Manuelzão, que retrata um homem, um senhor, do interior de Minas Gerais, e aqui é o Miguelin, que é o personagem principal, é uma criança. Então, o trecho que foi retirado desse livro, dessa obra, ele começa com a chegada de um homem a cavalo. Aqui no início fala, de repente lá vinha um homem a cavalo, eram dois, um senhor de fora, o claro de roupa. Miguelin saudou pedindo bênção. O personagem principal já vai recepcionar, ali tem uma família, a família do Miguelin, dá pra gente perceber ali que são pessoas simples, que o lugar é simples, são pessoas bem pobres ali. O homem trouxe o cavalo cabém junto, que era de óculos, corado, alto e com um chapéu diferente mesmo. Tem uma questão que vai perguntar para você como que a gente repara, como que a gente percebe que o homem ele é de fora, que ele não é ali daquela região. Então, ele usa um chapéu diferente mesmo, ele usa roupa branca, ele é um homem que é diferente das pessoas que estão ali naquele lugar. Ele usa óculos, esses 3 elementos você vai citar, tá? Na questão que pedisse para você. O Miguelin, como pede a bênção, ele começa um diálogo aqui entre ele e o médico, e ele se apresenta, né, a criança. Lá não fala a idade certinha no livro, mas a gente imagina, supõe que ele tem 6, 7 anos, por aí, sabe, nessa faixa etária. Aí ele fala, eu sou o irmão do Dito. E aí o médico pergunta, e seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor, Ditinho está em glória. Essa parte de azul aqui foi eu que destaquei. É bom você destacar no seu material também, que também vai ser pedido para você refletir sobre esse trechinho aqui. Olha, no diálogo aqui, o Miguelinha já começa a conversar com o moço e ele fala, eu sou irmão do Dito. E o Dito, ele tinha morrido, é um irmão dele, aí é uma parte bem assim, triste da obra, porque ele perde o irmão e o narrador conta as dores assim daquela experiência, daquela angústia, conta o que o menino sente, o que ele pensa diante da experiência da morte, né? Com um ente querido, de um ente querido. E aqui, quando ele fala o Ditinho está em glória, significa que o Ditinho morreu. É um eufemismo, né? No lugar de falar ele morreu, ele está em glória, quando você usa um termo para minimizar, para tornar menos duro, menos forte aqui
o sentido aqui da expressão, você está usando uma figura de linguagem chamada eufemismo, né? Depois eles seguem o diálogo, e aí o médico repara, ele percebe que o Ditinho, quando vai conversar, ele aperta assim os olhos. E aí ele fala nessa parte aqui, nesse diálogo que está destacado, eu gostaria que você destacasse aí também, por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Essa expressão, você não é limpo de vista, significa você não enxerga bem. Então, o médico ele já percebe que o menino tinha um problema na visão. Antes aqui, olha só, o Miguelinho queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, por isso é que o encarava. Tem uma pergunta que vai pedir para você responder isso. Por que que o Miguelinho encarava o homem? Você vai colocar isso, porque ele queria certificar se ele estava sorrindo mesmo para ele ou não. Como ele tinha problema de vista, ele não percebia isso, e aí ele firmou o olhar para tentar perceber. Bom, seguindo aqui o diálogo, então, o Miguelinho espremia os olhos, e depois o moço fala, né? Esse nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. Tem a vista curta, significa que ele enxerga pouco, né? E aí o médico vai, pega um óculos e coloca no Miguelinho. Essa parte destacada aqui é bem importante, existe uma certa emoção, dá para a gente perceber uma certa emoção na forma que o narrador descreve aqui, como foi a sensação do Miguelinho ao colocar os óculos. Então ele fala assim, ó, o Miguelinho olhou, nem não podia acreditar, tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas, viu os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância, e tonteava aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos e Miguelinho ainda não apontava, falava, contava, tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo, só que Miguelinho também carecia de usar óculos dali por diante. O Miguelinho ele fica muito empolgado quando ele coloca os óculos e ele vê tudo mais claro, é mais nítido o rosto das pessoas, a formiga, o grão de areia, a terra. Então, o narrador passa para a gente bem como o Miguelinho se sentiu ao colocar os óculos, tá? Destaca essa parte aí no seu texto, então. Eles continuam no diálogo, só que aí o doutor vai embora, o Miguelinho vai conversar lá, e quando ele volta, ele vai contar lá a experiência para alguém lá dentro da casa, e quando ele volta, o doutor tinha ido embora. E aí a mãe perguntou, você está triste, Miguelinho? Quer dizer, Miguelinho não sabia, todos eram maiores do que ele, as coisas reinavam sempre de um modo tão diferente, eram grandes demais. O que acontece? Quando o Miguelinho volta, a mãe pergunta, questiona se ele estava triste, o narrador fala que o Miguelinho não sabia. Esse narrador ele é onisciente, né? Ele sabe tudo que passa na mente do personagem, o foco é sempre a mente do Miguelinho, porque ele é o personagem principal, e ali o Miguelinho não sabia se ele estava feliz ou se estava triste. Ele estava em dúvida ali, porque foi uma experiência muito boa ele ter enxergado, e aí o moço foi embora ele não conhecesse, só naquela experiência ali, naquele momento, mas fica uma coisa assim, cadê esse homem, cadê os óculos, né? Então o narrador fala que ele não sabe o que ele sente. E aí acontece a mãe coloca para ele, fala para ele que esse homem propõe levar o Miguelinho para morar com ele. Você vai ler o texto aqui, você vai ver que existe essa proposta e que a mãe pergunta, né? Esse médico fala, né, que levaria ele para a cidade e ia proporcionar estudos para ele, ia comprar os óculos para ele. E aí a mãe pergunta: você mesmo quer ir? E aí ele fica na dúvida. Miguelinho não sabia. Fazia peso para não soluçar. Sua alma até o fundo se esfriava, mas mãe disse. Aí a mãe incentiva ele a ir, né? Dá para a gente perceber pela oportunidade, né? Apesar de ela amar o filho e gostar que ele quisesse que ele ficasse com ela, mas com aquele médico ele ia ter uma possibilidade, uma oportunidade de ter uma vida melhor.
E aí o Miguelinho, ele fica na dúvida também entre esses dois sentimentos, né? Porque ele gosta da mãe, ele é apegado com aquele ambiente, ele é bem tratado, ele gosta de estar ali naquele ambiente, mas ao mesmo tempo ele vê a possibilidade de usar os óculos e de ter uma outra vida, então ele começa a soluçar, né? Ele segura para não soluçar, para não chorar, porque vem aquela dúvida, aquela angústia, né? Enfim, segue o texto e para frente o médico volta. Mas então, de repente, Miguelinho parou em frente do doutor. Todo tremia, quase que sem coragem de dizer o que tinha vontade. Por fim disse, pediu o doutor, e o doutor entendeu e achou graça. Essa parte aqui é que o médico volta e o Miguelinho está se preparando para ir embora, para se despedir. E antes de ir embora, o Miguelinho toma coragem lá e pede o óculos para o médico emprestado de novo, para o José Lourenço lá, né, que é o nome do moço. E aí vem uma outra parte que é bastante emocionante também, porque o Miguelinho coloca os óculos e ele olha num tom assim de despedida, né, como se fosse pela última vez, né, o último olhar dele sobre as pessoas e sobre o lugar. Então ele coloca os óculos e ele olha assim bem calmamente, bem tranquilamente, para ficar na mente dele a visão clara do lugar onde ele viveu, né, e do lugar onde tem os seus entes queridos. Então, essa parte aqui, né, eu destaquei para você, e Miguelinho olhou para todos com tanta força, saiu lá fora. Olhou os matos escuros de cima do morro, aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano, o céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de São José, como um algodão. O verde dos buritins, enfim, ele olha o lugar que ele olha detalhadamente todo lugar, a natureza, e depois ele olha para as pessoas. Aqui ele fala, olhava mais, era para a mãe. Drelina era bonita, a Chica, Tomezinho, sorriu para tio Tereza, então ele olha depois para as pessoas, é a despedida dele, só que uma despedida com o olhar. E naquele momento ali, é o momento em que todos se emocionam, inclusive o médico, todo mundo chora ali, porque é emotiva, é uma emoção esse momento aqui da despedida, né? Ó, um soluçozinho veio. Então, o menino chora, né? Sempre alegre, Miguelinho, nem sabia o que era alegria e tristeza. A mãe o beijava, e aí mostra o momento em que eles se despediram. E todos ali ficaram emocionados, inclusive o médico, tá? Pessoal, o texto fecha aqui. Com essas observações, eu acredito que você vai conseguir responder tranquilamente todas as questões. Se tiver problemas para responder, pode me procurar que a gente tenta ajudar, ok? Um abraço.